A paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, igreja. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus nesta EBD, né? Escola Bíblica Dominical, desculpa. Nós vamos falar sobre a segunda lição aqui, sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nossa lição está baseada na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. O texto áureo está registrado em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O texto básico está em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4, e do versículo 9 ao versículo 14. Que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, nas dispensações da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Nós temos aí essa lição. Nós aqui do Parque João Batista, os irmãos já estão acostumados com a maneira que lecionamos, né? É bem verdade que os irmãos precisam ler a revista, estudar as revistas, para nós tecermos aqui alguns comentários, tá bom? Então nós vamos passar aqui para a introdução. Nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estiver oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos. O tópico número 1 é a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Ponto 1. A doxologia. Após expor o versículo da abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui ele inicia a sua conversa, a sua escrita, apresentando à igreja de Efésio como eles deveriam orar. Doxologia é uma adoração, é uma apresentação de uma adoração a Deus. E Paulo aqui, ele está escrevendo aos nossos amados irmãos, mostrando a eles como o sentido da verdadeira adoração. Paulo, então, ele vai dizer assim, ele começa com a frase assim, ó, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, onde essa palavra bendito significa digno de louvor. Existem muitas formas de adorar a Deus, mas uma das formas peculiar é você começar exaltando a pessoa dele, exaltando o nome do Senhor de forma que a glória seja dele. Adorar a Deus é algo muito importante para os cristãos. E nossas orações muitas vezes são cheias de pedidos. Nós oramos, pedimos e não adoramos. Nós falamos de Deus, até os hinos, né? Os hinos nesses últimos dias estão desse jeito, canta muito, mas não tem adoração. Você pode cantar e não adorar, você pode orar e não adorar. Você pode cultuar a Deus e não adorar. Olha que coisa importante que nós precisamos tomar ciência. Ele começa a oração dele, a frase da seguinte forma: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no versículo 3. Onde isso significa, ele é digno de louvor. O apóstolo da sequência, e escrevendo até o versículo 14, prestando assim tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele o qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. A intenção de Paulo é trazer a revelação também de alguns propósitos diante dessa doxologia que ele está fazendo, dessa adoração que ele está prestando ao Senhor, de trazer também uma reflexão para os crentes em Éfeso sobre a redenção, sobre o domínio, sobre o poderio do Senhor Jesus, sobre todas as classes de pessoas, sobre toda a humanidade, sobre tudo que existe. E Paulo, ele então vai dizer assim no tópico 2, ele vai referir-se às bênçãos espirituais. Veja que não são bênçãos materiais, são bênçãos espirituais, provenientes dos lugares celestiais. Deixa eu fazer um ponto aqui. As bênçãos materiais também se tornam bênçãos espirituais. Lá em Deuteronômio capítulo 28, está dizendo assim, ó, se você fazer tudo conforme eu mando, guardando a lei, os estatutos, os preceitos, andar nos meus caminhos, eu abençoarei a sua terra, eu abençoarei o seu pão, a sua macieira, tudo será bênção. E lá em Evangelho segundo escreveu São Mateus, o Senhor diz assim, ó, não vos preocupeis com a vez de comer, olhe para os pássaros,
Olhe para o campo. Não plantam, não cegam, mas o Senhor não deixa faltar nada. Ele diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja bem, as bênçãos materiais, elas não produzem as bênçãos espirituais, mas as bênçãos espirituais, ela arrasta as bênçãos materiais. Então as bênçãos materiais se tornam espirituais quando elas estão envolvidas pela bênção espiritual. Entendeu? Então, aqui o apóstolo está dizendo sobre as bênçãos materiais que são espirituais, que são provenientes dos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Quando a pessoa é só materialista, ele corre atrás só das bênçãos materiais. O cristão, ele não deve correr atrás de coisas materiais, mas sim das coisas espirituais, porque as coisas espirituais atraem as materiais. Não é o contrário. As bênçãos espirituais, o próprio Jesus diz, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então veja o que o apóstolo São Paulo está dizendo. Essas bênçãos são mencionadas aqui na longa passagem de Efésios, no capítulo 1, versículo 3 a 14. Paulo está falando aqui, referindo-se, veja só o que ele diz. Bendito Deus de nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar celestial em Cristo. Como também nos elegeu, aí vai falando das bênçãos. Olha as bênçãos espirituais. Eleição, nos tornou congregar em Cristo, né? E nós vamos ver aí, diante dessa lição, que o Senhor nos elegeu para sermos santos. A primeira bênção espiritual, ele nos elegeu para sermos santos, capítulo 1, versículo 4. Segunda bênção espiritual, ele nos predestinou para sermos filhos. A próxima lição nós vamos falar diretamente sobre predestinação, eleição e predestinação. Mas eu quero apenas dar uma salva aqui sobre esse assunto. Nós recebemos a bênção espiritual segundo o eterno propósito de Deus. Temos duas expressões de grande peso espiritual aqui. A primeira é nos elegeu e nos predestinou. Essa expressão, meus irmãos, são mal interpretadas muitas vezes, porque elas são a chave do propósito divino da salvação. A palavra aqui, elegeu, indica que Deus, na sua presciência, elegeu e escolheu um povo especial para pôr em prática o seu propósito no mundo. É interessante notar o seguinte, que eleição ou escolha de um povo de Deus faz para si... É interessante notar que a eleição ou escolha de um povo que Deus faz para si é no passado, conforme declara o texto, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, lá no passado. A igreja é constituída de eleitos, que formam um povo especial, que leve a efeito a causa de Deus neste mundo. Quer dizer, um povo eleito que leve a marca de Deus. Por isso que a igreja tem a função e a missão de pregar o evangelho, de ser luz para o mundo. Romanos capítulo 8, versículo 29 a 32. Israel foi o povo eleito segundo a carne e a descendência de Abraão, nós já sabemos disso. Mas Israel rejeitou o evangelho, como nós vimos na lição passada, e Deus não pôs em prática o plano B, como nós falamos. Não. Deus não tem plano B. Deus só tem um plano. Deus já projetou tudo antes da fundação do mundo. Romanos 9, 30, você pode estar lendo em casa. Deus formou, então, o povo, não segundo a lei, mas segundo a graça. A graça, Deus, a lei era uma, então Deus, através da graça, do favor imerecido, Deus formou, então, um povo. Essa lição lá em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo de número 10, versículo de número 10, vai dizer o seguinte, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 10, vai dizer o seguinte. Você pode estar lendo comigo aí. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10 a 13. Porque a Escritura diz, todo o que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam. Porque todo o que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Tá vendo aí? Então, ele nos elegeu, ele nos chamou para sermos o seu povo, que leve o seu nome. Fomos eleitos pela graça. Essa escolha ou eleição nada tem a ver com discriminação. Deus usou de discriminação, escolheu um povo e não escolheu outro. Nada disso. Não significa que Deus não queira que todos se salvem. Deus quer que todos se salvem. O propósito da salvação, ela não é local, ela é universal. Mas Deus sabia que nem todos se salvariam, uma vez que o ser humano é dotado de livre escolha quanto ao seu destino. Quer dizer, o ser humano tem um livre-arbítrio, ele pode escolher. Agora, com respeito à predestinação do versículo 5, ele diz assim, a predestinação segundo a presciência divina. Essa expressão, como nós já dizemos, vamos estudar na próxima lição, indica que Deus, ao eleger em Cristo, para sermos o seu povo, também nos predestinou para sermos o que somos em Cristo. O que é que nós somos hoje em Cristo, irmãos? Olha o que nós somos. Romanos 3, 24, justificados. Efésios 1, 4, santos e inculpáveis. Efésios 1, 14, participantes da herança de filhos. Romanos 8, 30, e glorificados. Veja só, então nós somos justificados, santos e inculpáveis, participantes da herança dos filhos e glorificados. Então Deus nos predestinou a sermos isso. Predestinou a sermos o que somos hoje. O prefixo que vai em predestinação significa antes. Por isso o termo predestinação refere-se à indicação de que, no glorioso propósito da salvação, Deus já havia estabelecido que os eleitos seriam também adotados como filhos de Deus. Deus, como eu já disse na lição passada, não é que o povo de Israel não quis Jesus, então Jesus falou assim, então já que os judeus não querem, eu vou pegar esse povo aqui mesmo, fazer esse povo, eu vou entrar com o plano B. Nada disso. Não. Deus nos elegeu segundo o seu infinito propósito. Foi o propósito de salvação, salvar toda a humanidade. Somos adotados como filhos de Deus.
A expressão para filhos de adoção por Jesus Cristo é semelhante às palavras do apóstolo João, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A predestinação não faz seleção entre os pecadores, porque Romanos 3,9 diz: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá vendo aí? Então nós temos então as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, partindo do próprio Deus ao nosso respeito. A nossa nova condição, como nova criatura, a expressão está em Cristo, significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, ao qual nós acabamos de compartilhar com os irmãos, a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Ninguém participa das bênçãos de Deus se não for por Cristo. Ninguém tem acesso a Deus a não ser por Cristo. Ah, pastor, mas eu conheço crentes, eu conheço pessoas que não são crentes, que são melhores do que muitos crentes. Ah, eu conheço pessoas que são tão boas, tão meigas, tão ajudadoras, e essas pessoas eu não acredito que Deus vai colocá-los, vai mandá-los para o inferno. É um engodo nós pensarmos assim. As obras não salvam. Não. O homem não é salvo por obras. A única porta de salvação é Cristo. É a sua obra redentora realizada no Calvário. Por mais que a pessoa seja caridosa, bondosa, mas se não passar pela cruz, se não chegar até a cruz, como nós acabamos de ler no versículo que nós lemos lá em Romanos capítulo 10, onde eu repito para os irmãos, que diz assim, porque todos os que invocaram o nome do Senhor será salvo. Ele diz, não há diferença para judeu nem grego, porque um mesmo é o Senhor de todos. É rico para com todos os que o invocam. Não há discriminação. Todos precisam invocar o nome do Senhor para ser salvo. Lógico que se invocar o nome do Senhor tem algumas implicações. Tem pessoas que dizem assim, eu invoquei o nome do Senhor, já estou salvo. Muito bem, se você morrer agora, após essa invocação, realmente você está salvo. Mas se você continuar tendo uma vida, você precisa ter alguns comportamentos através de obras, que agora sim exige a obra, mudança de vida, transformação, renúncia, santificação, purificação, para que você complete essa bênção que você recebeu, essa salvação, para você complete a salvação que você recebeu em Cristo Jesus. Então, se você fizer só a obra e não tiver a fé em Cristo Jesus, não fizer sua confissão de fé pela cruz do Calvário, pelo Cristo morto e ressurreto, você não vale nada. Porém, se você tiver só a fé, já feito a aceitação, como diz o versículo 10, versículo 13 aqui de Romanos 10, você está salvo se morrer naquele presente momento. É o caso do ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não teve tempo para batizar, ele não teve tempo de fazer obra nenhuma, de mostrar sua vida de amor, uma vida de renúncia, não teve como fazer Mateus capítulo 16, 24, quem não pegar sua cruz e não deixar tudo, não é digno de mim, a renúncia, ele não teve tempo de fazer isso. Mas se você tem o tempo e não faz, então a tua fé é morta. Tiago vai dizer isso no seu capítulo 1 e capítulo 2, tá bom? Muito bem. A partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário, João 1,3, relaciona-se ainda com a nova experiência de conversão a ele. 2 Coríntios 5,17. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, oposto da antiga vida em Adão. Escravizada pelo pecado, Romanos 5,11. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz, como diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. É por isso que desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Deixa eu explicar uma coisa. O sentido da palavra redenção e remissão. Ó. Essas duas palavras se destacam especialmente aqui no versículo de número 7, onde nós acabamos de ler aqui na leitura introdutória, o versículo de número 7 do texto em apreço, que vai dizer assim, redenção e remissão são duas gloriosas bênçãos da salvação consumadas por Jesus Cristo na redenção, na cruz. Redenção, no seu termo original, relaciona-se ao ser do pecador, ao passo que remissão, no termo original, relaciona-se com os pecados do pecador. Olha só. Redenção relaciona-se ao ser do pecador. A pessoa é um pecador. Então ele precisa de redenção. Agora a palavra remissão, ela está relacionada aos pecados do pecador. A obra redentora de Deus é perfeita. Ela redime o pecador do poder de Satanás. E também anula os seus pecados. Ela não simplesmente credencia o pecador a uma vida justificada, não. Ele faz a remissão, quer dizer, ele apaga. Ele apaga. O sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, não é simplesmente para apaziguar a ira sobre o pecado, é para apagar os nossos pecados. É purificação. É por isso que nós somos justificados. Além de trocarmos, de nos passar a uma posição de redenção, de sermos justificados, nós somos remidos. O que é remidos? Os nossos pecados foram apagados. Os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Veja que também retrata algo do contexto da época em que um escravo podia ser liberto da sua escravidão mediante o pagamento de resgate. A nossa redenção e nossa remissão foi feita através de um resgate. Jesus é o resgate pago por Deus. Eu me lembro nos anos 93, 94, nós fazíamos muito evangelismo de rua. E nós tínhamos uma equipe de evangelismo que variávamos muito assim nas ruas, fazendo culto entre uma e outra equipe. E o tema das nossas mensagens era Jesus, o resgate pago por Deus. Nós apresentávamos diretamente a remissão do pecador por Cristo Jesus. Essa é a finalidade da escrita de Paulo aqui aos Efésios. É mostrar para os crentes de Éfeso o quê?
Somos redimidos e somos remidos, louvado seja Deus. O sangue é o preço da redenção. Nós não fomos comprados por ouro, nem por prata, nem por nada, nem por dinheiro. Somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. E essa é a nossa nova condição em Cristo Jesus, louvado seja Deus. O tópico de número 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor da sua glória. Deus não brincou de Salvador na cruz, não. Deus não quis ser um super-homem através do seu filho Jesus na cruz do Calvário, levantar um super-homem, como alguns pintam Jesus aí, como o meu herói, nada disso. Jesus, no seu papel, representando o Pai, ele trouxe a uma restauração, o homem, para o louvor da sua glória. Não era para a glória dele, era para a glória do Pai. Me importa glorificar o meu Pai. A revelação do mistério, tópico 1 aqui. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, versículo 1:9, sinaliza a revelação da verdade que está oculta aos santos de Deus. Colossenses 1:26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, que Deus planejara, por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. João 3,16. Esta vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe é agradável fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Deus está aqui, o Senhor Jesus está aqui mostrando a soberania, mostrando o seu poderio, revelando o mistério da salvação. O mistério. Tudo isso sim para mostrar as coisas que estão ocultas aos santos de Deus. Essa verdade, olha só o que diz a Bíblia Sagrada em Colossenses capítulo 1, versículo de número 26, se você puder abrir a tua Bíblia aí. Capítulo 1, versículo de número 26, vai dizer o texto. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos teus santos. Que mistério é esse? É o mistério da salvação. A salvação é um mistério para o homem natural. Mas para aqueles que estão sendo alcançados pela revelação da palavra de Deus, ela se torna uma bênção. Uma bênção. Olha o versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer. Deus se deixou fazer conhecer. Como isso, irmãos? Eu vejo algumas pessoas dizer assim, Jesus, ele tomou a forma humana para saber como que os homens vivem aqui. A certo ponto, para saber o que o homem sentiria no corpo. De certo ponto, não está errado. Mas o Senhor Jesus já conhecia tudo. Na realidade, a revelação de Jesus através do nascer de uma virgem foi simplesmente para estar perto do homem. É a revelação tanto é que o nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. É dizer assim, o Deus, Criador do céu e da terra, está presente com o homem. Sentir o que o homem sentia, Deus já sabia, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então, através de Cristo Jesus, ele trouxe a presença de Deus juntamente com a humanidade. Que ele quis se revelar. Ele quis se revelar. Deus quis se revelar ao homem. Olha só o que diz aqui. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Quer dizer, que Cristo tivesse a excelência de toda a adoração, a apresentação dentro do ser humano. Ele, para cumprir a vontade do Pai, ele executou conforme os desígnios, por intermédio do Cristo, nascendo de uma virgem, andando entre os homens para dizer, Deus conosco está convosco. Pense, Deus se esvaziou da sua glória. E Deus se esvaziou da sua glória, como dizendo assim, olha, vou deixar aqui minha coroa, o meu cetro, o meu manto, o meu poderio e tal, e como que eu posso dizer? E vou me deixar nascer de uma mulher, simplesmente para estar com eles. Estar com eles. Para que eles saibam que eu estou com eles. Então Deus se esvazia do seu poder. Não é que Jesus perdeu o seu poder, não. Ele se esvaziou de si mesmo. Inclusive, existe ele se esvazia aqui, dizendo assim, olha, eu estou deixando essa parte, para depois tê-la de novo, para nascer, para viver entre os homens, para cumprir toda a preeminência, para que se cumpra tudo em mim. A plenitude dos tempos, tópico 2. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Olha, o plano divino é fazer convergir, tudo se direcionar para ele. Existem aí um grupo ético, aí ou melhor, hereges, por aí, dizendo que Jesus era menor. Jesus era inferior. Não, Jesus não é inferior, não. Jesus é Deus. Ele só está cumprindo aqui a parte que lhe competia no plano salvífico. O que lhe competia no plano salvífico, ele está cumprindo. Na plenitude do tempo, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir, voltar-se tudo para Cristo, todas as coisas. Quer dizer, todas as coisas se voltaram para ele. Louvado seja Deus. Aqui no versículo de número 10, ele vai dizer, de tornar a congregar, quer dizer, de tornar a se voltar para ele, em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Quer dizer, em todas as dispensações da existência do tempo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Deus não estava limitando o poderio, o domínio de Cristo apenas à área da Galileia, ou apenas à terra, mas sim a tudo que está no céu e na terra. Tanto é que a Bíblia vai nos dizer que todo joelho se dobrará diante dele, na plenitude dos tempos. Voltemos lá. Isso inclui que tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo, João
João capítulo 1 e Hebreus capítulo 1 também, implica dizer que todo o universo, céu e terra, estão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Romanos 14, 11 e 2 Coríntios 10. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe nada maior do que o nosso Deus. Nada acima dele. Não existe nada que passa a sua soberania e sua autoridade. Ele é sobre todas as coisas. Isso não é no limite da Terra, porque nós aqui, nós somos limitados a tempo, né? Nós somos aí o cosmo, que Cronos, que é a cronologia. Nós estamos sujeitos a um tempo, a um espaço, a minutos. Agora, Deus não. O tempo de Deus é kairos, é de eternidade. Ele faz a hora que quer, como ele quer. Ele tem um projeto dele na eternidade. Enquanto nós somos limitados aí a 80, 100 anos, Deus não tem limite. Deus é eterno os seus projetos. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Como o primeiro Adão pecou, agora vem o segundo Adão para restituir, para restabelecer, para pôr tudo no lugar. E o segundo Adão é Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou, Cristo a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Quando tudo estiver encerrado, aí sim será, Deus administrará essa situação, colocando tudo no seu devido lugar. Aqui a palavra grega para tempo, tempos aqui não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, é o que nós acabamos de falar, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Tópico 3, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são determinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, judeus e gentios, a igreja. Paulo muda de pronomes, nós, ele e os judeus, para os também vós, quer dizer, os gentios. Indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é de outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. O mesmo. 1 Pedro 2,12. Por consequente, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Muito bem. Tudo que nós fazemos, tudo que Deus preparou para nós, tem um só propósito. O cristão não pode se esquecer disso. O propósito de nós vivermos é para o louvor da sua glória. É para nós glorificarmos o nome do Senhor. Nós exaltarmos o seu nome. Tá bom? Então, esse é o tópico de número 3 aqui. Louvor de sua glória. O selo do Espírito Santo. Agora nós vamos passar por uma outra parte, que é o selo do Espírito Santo. Quero dizer aos irmãos, como eu já disse, nós não somos profissionais aqui na gravação. Hoje nós estamos fazendo a gravação aqui na minha casa, devido a essa pandemia, devido a esses problemas. E nós estamos tentando aqui chegar o mais próximo da aula presencial. Né? O que a gente gosta mesmo é a aula presencial, de sentir aquele calor humano, interagir com os irmãos. Mas, infelizmente, estamos impossibilitados. Né? Mas nós vamos fazendo conforme o Senhor nos dá graça. E eu tenho certeza que logo, logo tudo isso vai passar e nós vamos voltar aí às nossas escolas dominicais. Tá bom? Peço aos irmãos que tenham paciência conosco, porque somos aí leigos nessa área de tecnologia aqui, de fazer esses vídeos, tá? A gente fica até um pouco intimidado diante da câmera, e com isso o sistema nervoso também complica um pouco mais. Vamos fazendo para a glória do nome do Senhor, tá bom? Nosso propósito com esse vídeo não é apresentar nada mais do que a explanação da lição, dentro de uma lógica, né? Apenas, tá bom, meus queridos? Muito bem, nós vamos falar sobre o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Esse acho que é o assunto mais palpitante nesse momento, né? Olha só, o Espírito Santo, no sentido, aqui está apresentando o Espírito Santo no sentido de promover a fé em Cristo como Salvador, e também a sua presença viva e dinâmica na vida do crente. Então, quando o crente aceita Cristo, ele é selado pelo Espírito Santo. Ele é o selo da redenção. A Bíblia diz, fosse selado. É a declaração bíblica de que todos os salvos em Cristo têm uma marca. A marca do cristão verdadeiro é o selo do Espírito Santo. Às vezes assim, as pessoas confundem muito batismo com o Espírito Santo e selo do Espírito Santo. Eu já vi alguém, muitas pessoas perguntam, pastor, e então quer dizer que a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo não tem salvação? Não, não é nada disso, meus irmãos. O selo com o Espírito Santo é uma coisa. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento para um trabalho específico, para desenvolver um trabalho na obra de missão, na obra pastoral, na obra no dia a dia. Agora, o selo do Espírito Santo, quando a pessoa aceita Cristo, ele já recebe o selo do Espírito Santo. O que é isso? A presença do Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo aos crentes, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Tá entendendo? Então quer dizer, quando a pessoa recebe a Cristo de coração, de verdade, o Espírito Santo consegue tocar a sua alma petrificada, e ele então tem um reconhecimento que é um pecador e que é uma mudança de vida, então o Espírito Santo vem fazer nele morada. Ele passa a ser selado, ele passa a ter a presença de Deus. Porque a pessoa só pode reconhecer os seus pecados mediante a presença do Espírito Santo. O ser humano, ele para chegar a Deus, ele precisa ter o convencimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado.
da justiça e do juízo. Vamos lá. Ao conceder o Espírito Santo, já li essa parte, né? Veja bem, além, o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus, o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Pra você que tem medo de macumba, você que é crente, que tem medo de macumba, que tem medo de olho gordo, que precisa andar fazendo campanha pra lá e pra cá porque te jogaram macumba, esquece disso. Quem tem o selo do Espírito Santo, o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18, tá bom? Assim, a terceira pessoa da santidade, da Trindade, tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7. Se o Espírito Santo não convencer o homem, não converte. Ele pode se convencer, mas converter não. É que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então deixa eu trazer em miúdos para os irmãos. Quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, de coração, assim, o Espírito de Deus está lá o pecador. O Espírito de Deus vai pairando sobre a vida das pessoas, sobre o coração, e aquele coração que adere, aquele coração que se abre. Então, o Espírito de Deus convence ele do pecado. Aí, começando o pecado, ele se arrepende. Havendo arrependimento, ele quer mudança de vida. Então, o Espírito de Deus é que faz esse processo. Sem essa mola propulsora aí, não tem como a pessoa aceitar Cristo. Não tem como a pessoa ser cristão, a pessoa ser salva. Por quê? Porque se ele não der abertura ao Espírito Santo, ele não consegue chegar a Cristo. Porque o homem natural, ele só quer maldade. Ele só quer maldade. Aí você pode dizer assim, então o Espírito Santo escolhe quem que ele vai salvar? Não. O Espírito Santo é como o sol na cabeça de todos. Todos iguais. Mas tem uns que vai esquentar mais, outros vai esquentar menos. Um vai endurecer, outro vai amolecer. O Espírito Santo age na vida de todos, vai falando na vida de todos. Porém, através da palavra, através da igreja, da pregação do evangelho, o Espírito Santo fala ao coração. Se a pessoa que tem o livre-arbítrio abrir o coração, o Espírito Santo entra e convence ele, puxa, eu sou um pecador. Foi isso que aconteceu com você. Foi a experiência que você teve na sua conversão. A experiência... pensa o seguinte, o que você seria se o Espírito Santo não tivesse convencido você? Onde você estaria hoje? Nas drogas, na prostituição, no roubo? Na bebida? Na jogatina? O Espírito Santo foi lá, colocou no teu coração uma sementinha. E você pegou aquela sementinha e hoje você está aí glorificando o nome do Senhor. Você tem o selo do Espírito Santo porque você deu crédito e guardou essa presença gloriosa. Isso te tornou um crente com renúncia, com vida com Deus, com santidade, com espiritualidade, com humildade e tudo mais. Se você tivesse fechado o coração, Jesus cita aquela parábola do semeador. A parábola, a semente que caiu no meio do caminho, que caiu entre pedregais, que caiu entre espinho e que caiu em boa terra. Se essa semente nasceu no teu coração, se o Espírito Santo conseguiu convencer você, é a semente que caiu no bom caminho. Mas tem muita semente que cai na beira do caminho, em cima das rochas, no meio de espinho, fica lá sufocada. Compreendeu? Muito bem. Vamos lá. O selo é uma marca de propriedade. Nós somos selados. Nós temos uma marca de propriedade. Somos propriedades particulares do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A comprovação da nossa redenção é o selo do Espírito Santo em nossa vida. O que distingue um crente de um ímpio é o selo do Senhor, que lhe dá autenticidade. Eu costumo dizer assim, no modo bem prático, que o homem aí fora sem Cristo, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Mas o crente, depois que ele aceita Cristo, ele é constituído de corpo, alma, espírito e o Espírito Santo. Não que ele não seja triuno, mas o Espírito Santo está no comando dos três. Vem dominar. É por isso que quando nós confessamos o Senhor como nosso Salvador, a primeira abertura que nós temos que dar é o Espírito Santo, porque ele vem, faz uma obra, nos apresenta Cristo como Salvador, e quando você aceita Cristo como seu Salvador, o nome do Deus Pai é glorificado. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo em prol da tua e da minha salvação. O Espírito Santo e sua identificação bem definida. O penhor da nossa herança. O termo grego arabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada na transação comercial para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isto não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Existem algumas pessoas que dizem que uma vez salvo para sempre. Nada disso. Não, nada disso. Ele está querendo dizer que o crente ele precisa fazer, estar firmado na presença de Deus, com uma conduta sóbria, com uma conduta, vamos dizer assim, agradável a Deus, e para que a redenção de Deus seja completamente realizada de forma que aquele crente seja completado em Cristo. Olha só. Olha o que eu achei aqui sobre isso. Ó. A palavra... Deixa eu achar aqui. Aqui. A palavra penhor significa garantia, segurança, prova de aquisição e posse de algo. No tempo de Paulo, a palavra penhor era empregada para uso legal e comercial quando alguém comprava alguma coisa e desejava garantir a sua compra. A pessoa adiantava uma quantia inicial com penhor. Jesus nos deu o Espírito Santo como penhor pelo resgate de nossas almas. Na verdade, somos do Senhor e o que garante essa possessão é a presença do Espírito Santo em nossa vida. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto em que nós lemos? Que não é que eu sou salvo, eu sei que Jesus tem o penhor, agora eu sou salvo, uma vez salvo para sempre. Não. Depende da minha conduta, com relacionamento, com o que eu recebo, com o que eu faço, com a liberdade que eu dou para que o Espírito de Deus age na minha vida. Porque os irmãos concordam comigo que tem muitas pessoas que estão perdendo a salvação porque estão deixando de viver uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma vida com Deus. A fé deles se tornou uma fé morta, entendeu? Eu tenho o Espírito Santo, uma vez salvo para sempre. Nada disso.
Não, você pode perder isso. Você tem que tomar cuidado para não perder. Cuidado para não perder a tua salvação por coisas corriqueiras, por coisas que podem te afastar de Deus. O Espírito Santo, na realidade, ele quer trazer você cada vez mais perto, moldar você. Eu posso contar aqui uma experiência própria. Quando eu me converti, era uma pessoa de muito vulgar, com palavras obscenas, vivia no mundo assim, de jogatina, de bebedeira e tantas outras coisas. Quando eu permiti que o Espírito de Deus tivesse centrado no meu coração e me convencesse do pecado, da justiça e do juízo, eu comecei a ter medo do meu comportamento. Falei, nossa, meu comportamento está desagradando a Deus. Porque o homem natural, o homem normal, ele não sabe que ele está desagradando a Deus. Para ele tudo é normal. O pecado até traz prazer para ele. Mas para o crente, que tem uma experiência com o Espírito Santo, não. Toda vez que ele erra, o Espírito Santo já vem. Você errou. E o que o crente faz? Ele já se lança na presença de Deus pedindo misericórdia, pedindo perdão. E aí o Senhor Jesus o redime dos seus pecados novamente. O sangue de Jesus Cristo nos garante o perdão dos nossos pecados. Então nós temos aí o penhor da nossa herança. Eu só chamo a tua atenção para você não achar... pastor, me diz uma coisa. Eu recebi a Cristo e eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Sim. Eu não falo línguas. Não, falar língua é outro processo que nós estudaremos em outra área. Agora você se conforme com o seguinte, o Espírito Santo está na tua vida. É ele que te santifica, é ele que te traz vontade, desejo de orar, desejo de ler a palavra de Deus. É aquele que fala quando você erra, que os teus pecados... você pega o Espírito Santo, vai no teu coração, na tua alma e diz, você pecou, você precisa procurar redimir a sua alma. Aí então você se entrega a Deus e Deus te perdoa os pecados. Entendeu? Muito bem. Vamos partir aqui para a conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todos os desígnios divinos estão plenamente executados. Na plenitude dos tempos, todos os desígnios divinos estarão plenamente executados. Uma coisa interessante é que o Espírito Santo, ele quer completar a obra na tua vida, na minha vida, na vida de todo ser humano, para que realmente o plano divino se complete. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em prol de cumprir o seu projeto. O projeto dele é salvar a humanidade. Mas nem todos querem. Nem todos querem. Exatamente, é por isso que o Espírito Santo está buscando, está batendo nos corações, para que haja abertura. E quando o coração se abre, há quem diga que eu tenho que me esforçar mais, ensaiar hinos melhores para cantar, eu tenho que fazer curso de teologia para pregar. Não é a tua pregação que salva. Não é o hino bonito que salva. O que convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Quem se lembra nos anos 80 da igreja, que a igreja ela não tinha lá grandes cantores, pregadores, nem tocadores de instrumento. Às vezes até o cantor cantava um ré e o tocador tocava em fá. O pregador falava Jesus, falava um monte de palavras erradas, sem muito conhecimento. Mas as poucas palavras que ele falava, ele orava, ele jejuava, ele consagrava, ele tinha uma vida de santificação. As poucas palavras que ele falava, o Espírito Santo ia lá agir na vida do pecador. E almas em pranto se entregavam a Cristo. A gente tira por base. A gente está acostumado a pregar todo dia. Às vezes nós preparamos mensagens e vamos para o púlpito pregar e começamos a ministrar palavras dizendo assim, hoje vai ser aquele, vai acontecer, e não acontece nada. Hoje Jesus vai salvar, porque a pregação que eu preguei, eu orei, ela é boa e eu preparei bastante. Não é a pregação, não é o cântico, não. É o Espírito Santo de Deus. Eu quero nessa noite nesse dia te trazer para essa realidade, que nós estamos totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Então, em primeiro lugar, quero que você se volte para Deus em adoração, louvando o seu santo nome, como diz aqui a doxologia aqui do texto, e também dê espaço para o Espírito Santo agir na tua vida. Ele está aí, dentro de você. Tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Espero ter contribuído para o teu crescimento espiritual. Estamos aqui nessa segunda lição. Vamos aperfeiçoando um pouquinho mais, tentando ver se nós conseguimos melhorar, né, essas nossas aulas aqui através da internet, desse vídeo que vai para o YouTube. Mas quero te agradecer por ter tido a paciência de nos ouvir. Tá? Você pega esse vídeo, essa videoaula e passe para as demais irmãs, os irmãos, tá bom? E vamos fazer tudo para a glória do nome do Senhor. Domingo que vem nós estaremos de novo, em nome de Jesus. Continue orando pela nação, pelo Brasil, orando por nossa igreja, tá? Orando por nossa igreja, por nossos irmãos. E o nome do Senhor com certeza será glorificado. Meus irmãos, que Deus abençoe em Cristo Jesus. E que você tenha um ótimo domingo, tá bom? Amanhã à noite, nós estaremos lá na igreja a partir das 19 horas, fazendo culto online. Se você quiser ir até a igreja lá, para cultuar, para estar lá orando um período, já que nós não podemos ainda fazer culto, mas se você quiser estar conosco lá, lógico, sem fazer aglomerações, como pede aí as autoridades, vamos estar lá glorificando o nome do Senhor, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe.